Ei pessoal, tudo bem? Olha, resolvi gravar esse vídeo em homenagem a dois alunos meus, Albino e Margot. E por quê? O Albino é candidato a vereador em Coronel Murta e a Margot é candidata a vereadora em Confins. Olha só, por que eu estou fazendo isso? Primeiro porque há uma descrença generalizada na política. Então eu vou tentar explicar mais ou menos o que faz um vereador rapidamente e a importância de você ter pessoas com propostas de seriedade, de conduta nesses cargos. Há uma tendência nossa a achar que o vereador tem pouco poder, portanto é um cargo que você pode votar de qualquer maneira. É uma pena, porque na verdade o vereador é aquele que está mais perto de você na cidade. Quer dizer, todo mundo conhece o prefeito das suas cidades, falo especialmente das cidades pequenas, né? Você conhece o prefeito da sua cidade, mas não tem acesso ao presidente, não tem acesso ao governador. Já ao prefeito você tem, que é o executivo, e ao legislativo você também deveria ter esse acesso, no mínimo essa curiosidade de saber quem são eles, né? A que eu atribuo essa descrença hoje que a gente está na política? É um histórico que a gente tem visto de corrupção generalizada nos últimos anos, mas na verdade desde sempre, né? Tem gente aí que tenta trazer para si essa bandeira de, né, que foi a partir do partido tal, do movimento tal, do governo tal, é que se começou a mostrar a corrupção. Ô, gente, começou-se a mostrar a corrupção porque começou-se a investigar a corrupção e é muito fácil de achar corrupção no Brasil, ela está em todos os níveis, em todos os entes, tanto no município, quanto no governo, quanto na federação. E um pouco é culpa sua, minha, nossa. Por quê? Porque o país ele é feito com pessoas que têm flexibilidade de princípios, né? Não são todos, mas boa parte. E essas pessoas foram encaminhadas para o poder através do voto. Então fomos nós que votamos. Olhem só, as sociedades humanas elas eram organizadas na figura de um ditador, né? Um soberano que dominava a todos e só um grupo de elite é que podia se manifestar, mas o soberano é que tinha esse poder total. Nós demoramos muito na história da humanidade para chegarmos à figura de um presidente da república com o conceito de que ele é escolhido através do voto e que é o povo quem é o verdadeiro dono desse poder. Então, toda vez que a gente vota mal ou abre mão do voto, nós estamos permitindo que pessoas, e aí eu falo do cenário brasileiro, né? Que pessoas sem escrúpulos, com tendência ao conchavo, com flexibilidade de caráter, porque são essas pessoas que são eleitas hoje em dia, lá permaneçam. Então o que nós temos que fazer? Pôr a mão na nossa consciência, ter a nossa capacidade de informação e avaliação e escolher candidatos, começando pelos vereadores e prefeitos, depois deputados estaduais e governadores e depois, finalmente, deputados federais, senadores e presidentes da República, que valham a pena na nossa confiança enquanto cidadão e não nesse toma lá, dá cá, que é uma espécie de sistema já instaurado no país, né? Porque a gente fala que o político é corrupto, mas as pessoas, quando você pede o voto, elas te pedem um jogo de camisa, uma caixa de leite, tijolinho lá pro puxadinho não sei aonde, e etc. E isso não pode ser perdoado. Não adianta a desculpa social, que é o único momento que ele consegue trocar algo, porque é uma sociedade que nada tem. O voto é uma riqueza de participação popular, e isso não pode ser trocado por nada. Tem que ser a sua consciência escolhendo aquele em quem você acredita e deposita confiança. Daí a necessidade de você entender que a República, desde o Iluminismo, desde a Revolução Francesa, ela foi fundada no conceito da inexistência de um poder absoluto. O poder é do povo. E aí você dividiu o poder em três: o executivo, que é aquele que administra efetivamente as cidades. No caso do Brasil, nós temos três níveis, né? Que seria o município, o estado e a federação. Você escolhe os legisladores, né? O parlamentar, né? Vem da palavra parlar, né? Que é falar, ou seja, onde o povo se faz ouvir. E aí
são esses parlamentares que fazem a lei que o executivo tem que fazer cumprir, cumprir e fazer cumprir. E o judiciário, que não é escolhido pelo voto, no caso brasileiro, que seria aquele que vai dirimir os eventuais atritos sociais, com base na lei, que foi você que fez através do seu representante. Você está vendo como é importante a escolha de um vereador? É ele que vai fazer a lei municipal para que haja, então, a obediência tanto do cidadão quanto do político que estiver no executivo. Então, qual que é o papel real de um vereador? Eu separei aqui só para a gente ter uma ideia, né? O vereador ele tem como função típica legislar, então ele tem que traduzir a vontade popular em leis para que se cumpra, para que cumpra e faça cumprir. E aí, a função atípica, aspas, né, seria a fiscalização do executivo. Extremamente importante a fiscalização do executivo. O Brasil teve sua primeira eleição em 1532. Então a gente não pode simplesmente jogar fora um voto. É importante que o jovem esteja na política, e aqui eu falo jovem de ideias, né? O jovem novo na política, e que seja mantido na política aquele que tem caráter para lá estar, brio para lá estar, né? Então por isso que eu realmente elogio quem hoje tem essa coragem de se lançar candidato, né? Então o legislador, em tese, ele tem essa função, legislar, traduzir a vontade popular em leis, e ele vai ter direito à imunidade parlamentar, que não está errada, viu, gente? Está certa. O problema é como se usa, está errado como usa. A imunidade parlamentar é para que aquele parlamento, o cara que está ali, a pessoa que está ali naquele momento, onde defende as ideias suas e de quem representa, possa falar livremente sem medo de ser preso, né? Não é para usar aí no crime comum, atropelou alguém na rua e tem imunidade parlamentar. Isso está errado, né? Ele é preso somente em flagrante delito, por crime inafiançável, e recebe os subsídios, né? Porque ninguém trabalha de graça, embora em alguns casos haja aí uma festa, né? Ele fica sujeito ao regime interno do próprio parlamento, ele fica sujeito ao decoro parlamentar, que é aquilo que se espera de um comportamento de um parlamentar, e ele tem que atuar em prol da coletividade. E presta contas, porque ele presta contas da forma normal, Tribunal de Contas, etc., mas presta contas políticas na urna. E daí a importância do seu voto. Então, não tenha descaso com a eleição que está aí, vai acontecer agora. Fique atento, escolha bem o seu candidato. Se não tiver candidato, escolha bem a sua legenda. E fica aqui o meu voto de sucesso e as minhas homenagens a Margot e ao Albino, e que eles tenham sucesso nessa tentativa. Um abraço, pessoal. Até a próxima.